E tem que ser sincera e sincero com a gente. Você já recebeu que tipo de multa no trânsito? Caso você não dirija, seu marido dirige, ou vice-versa, você não dirige e sua esposa dirige, você pode responder por ela ou por ele, tá bom? Você já recebeu que tipo de multa no trânsito? Hashtag celular, hashtag falta de cinto, hashtag velocidade ou hashtag parar em local proibido. Vamos ver então o que você infelizmente já recebeu. Se eu fosse responder ali, seria hashtag velocidade. Velocidade, eu também. Às vezes, assim, por besteira, gente, você tá com a cabeça lá, sei lá onde, e passa 2, 3, sabe assim, pontinhos, porque a gente até pode ver, parece que existe um limite. Verdade. Né, para mais ou para menos, a gente pode ser poupado. Mas tem isso, né? Será que é verdade? Eu acho que é, sim. É, tomara. Tem um radarzinho ali na Dutra, que foi onde eu me traumatizei. Que fica ali na frente da Century, sabe? Indo de Jacareí, ali na Dutra. Não sei se você já foi multado ali também. Nossa, ali é Mas cheio aquele de ali radar. é danado, amiga. É 80 ali. Eu tava passando 110, feliz e contente. No caminho da praia também. Nossa, é cheio de radar. Na descida, tem né? o Waze que também nos ajuda. Até que ponto nos ajuda, né? Ah lá, o nosso amigo dizendo que sim, ajuda. É, porque daí fala, a velocidade, não sei o quê, não. E ele apita, né? Quando você... apita. É verdade, Isso, ajuda falei, mesmo. opa! Bora, Águida! Acorda, menina! Vamos lá, né, gente? Diminui. Você gosta de pisar, né? Você é boa no trânsito, né? Eu sou. Você é rapidinho. Aí depois, Aí, depois que eu tive Ayla, a gente tem mais consciência, né? Nossa, é que eu já me denunciei. Vamos lá, né? Maio Amarelo. É um movimento realmente criado com a finalidade de chamar a atenção das pessoas para o alto índice de mortes no trânsito, de pessoas infelizmente feridas, né? A gente sempre mostra acidente aqui, infelizmente, né? Então a gente sabe que muitos desses acidentes, infelizmente, são provocados pela imprudência de quem está no volante. Então hoje a nossa conversa com o advogado especialista em trânsito, doutor Antônio José Dias Júnior, para explicar para a gente dessas dúvidas que minha amiga já levantou aqui, o que é verdade, o que não é, a gente quer entender, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Legal. Olha, eu queria tocar num assunto aqui que eu achei bem diferente. Você que está vendo a gente, já ouviu falar sobre o cadastro de bons condutores? Já ouviu falar? O que será isso, né? Cadastro de bons condutores. Como será que funciona? Parece que pode ter até um desconto no IPVA, não sei se é verdade, se procede ou não. Bora saber. Vamos lá. O cadastro de bons condutores, ele veio agora, tem pouco tempo, ele traz descontos, mas infelizmente a gente ainda não tem o estado de São Paulo para dar desconto para aqueles bons condutores. O que seria isso? São nos últimos 12 meses a pessoa não ter tomado nenhuma infração. Então ela vai ter um desconto. Hoje nós temos parcerias com o governo do estado de São Paulo, tem parceria com escola de inglês, tem parceria com seguro. Então se você não toma nenhuma infração nos 12 meses, você tem seu cadastro positivo. E aí você vai poder usar desses benefícios. Está sendo planejado, sim, um desconto no IPVA, um desconto no licenciamento, mas ainda a gente, infelizmente, não tem. Mas é importante manter o seu cadastro positivo, sem nenhuma infração. Olha que interessante. Então, aqui em São Paulo, por enquanto, não, gente. Mas quando chegar, doutor, fique à vontade de avisar a gente também. A gente faz questão de trazer aqui no programa para conversar com você. Vai ser bem legal. Insufilme, né? Sabe aquela película que a gente coloca no carro? Até para nossa segurança, né, amiga? Não só por causa do sol, não, né? Mas que deixa o carro escurinho, né? Tem muita gente que gosta de dar uma pesada nele. Sim. Deixa ele bem escuro, né? E coloca até no vidro da frente. Dá até medo de carro que vem assim perto da gente, né, amiga? Mas eu acho, será que pode? Eu não sei se pode. O meu não tem. Eu já vi mesmo. Eu já vi no carro, assim, no vidro da frente. É bom que a pessoa se sente muito segura, mas eu não sei se pode ou não. Vamos conversar. Existe um limite para ele ser mais escuro ou não? Se pode pôr também no carro, no vidro da frente? O que acontece? Nós temos limites nos bancos, nos vidros traseiros, aqui onde fica a parte de trás do carro, que ele pode ser bem escuro. Já na parte da frente, onde fica o motorista e o carona, aí a luminosidade tem que ser um pouco maior, ou seja, tem que passar. E agora é permitido na frente, sim, até 20%. Então, assim, é muito comum no estado do Rio de Janeiro, pela questão da segurança lá no Rio de Janeiro, eles colocarem no carro inteiro. Então fica totalmente envelopado. O que acontece é que, assim, quando o carro ele é blindado, ele não tem limite. Pode ser aquele escuro mesmo, aquele que a gente chama de G5. Então você coloca G5 na parte de trás, que chama de vidro vigia, nos bancos traseiros, no banco do motorista e do carona, e na frente. Quando o carro é blindado, pode ser G5, completamente escuro. Se seu carro não for blindado, tem que ter a transmissão da luminosidade, sim, de até 20%.
Olha, É interessante. pela segurança também, não é só questão do sol e tudo mais, mas é a segurança. O que eu sempre recomendo é, se você tiver um insufilme no vidro da frente, no para-brisa, é bom você acender a luz interna do veículo quando você estiver passando por uma blitz, porque assim o policial consegue te enxergar. Ótimo, é verdade, porque ali você fala, poxa vida, tem um insufilme bem na frente, por que esse camarada tá com escondendo, insufilme? né? Será que tem alguma coisa esquisita? E aí com Pode a luz ser uma... interna, É verdade. o policial consegue te enxergar. Ai, que legal. Quem não Agora, deve não teme, né? Não quem fica não se tem... escondendo. Quem não tem o insufilme no carro, mas de repente anda com a luz interna acesa, há algum problema ou não tem nenhum problema? Não tem nenhum com isso à problema. noite, por Eu exemplo? sempre recomendo, quando você estiver passando por uma blitz, você abaixar os vidros da frente, dos dois lados, e ligar a luz interna. Porque assim o policial ele consegue enxergar que está tudo bem dentro daquele veículo. Entendi. E aí você deixa que de ser um legal. carro suspeito. Você pode ser parado, claro, Sim. porque é uma blitz. Mas você deixa de ser um carro suspeito. Coloca as duas mãos no volante, baixa os dois vidros, liga a luz interna. Passou pela polícia, o policial vai conseguir enxergar o veículo inteiro. Ah, é legal, né, gente? É legal a gente falar da gente já tá película, aprendendo que é uma bastante dúvida que hoje. acontece bastante. Aliás, você pode mandar outras dúvidas que você tem no dia a dia mesmo. Está com o doutor aqui que entende bastante do assunto. Então, pode abusar do conhecimento dele que a gente responde já para você, então. E também a sua participação na enquete. Vamos colocar rapidinho, então, a pergunta da enquete? Para o pessoal de casa participar com a gente, hashtag com as respostas. A pergunta é a seguinte, por favor, na tela, para a gente ler e o pessoal de casa participar. Você já recebeu que tipo de multa no trânsito? Hashtag celular, hashtag falta de cinto, hashtag velocidade, hashtag parar no local proibido. Parar no local proibido. Obrigado. Aí você pode responder tudo juntinho. E a gente já traz, então, a sua participação e resultado parcial. Bora falar um pouquinho sobre multas de trânsito e segurança de trânsito, Maio Amarelo. E você pode participar com a gente mandando a sua perguntinha, a gente já entra, tá bom? Com a sua dúvida, mas também respondendo a nossa enquete no WhatsApp 12 997167989. A pergunta é a seguinte, você já recebeu que tipo de multa de trânsito? Hashtag celular, hashtag falta de cinto, hashtag velocidade, hashtag parar local proibido. Manda pra gente, já a gente traz a parcial para você em casa. É isso mesmo, gente. O nosso entrevistado de hoje é o advogado e especialista em trânsito, que é o Dr. Antônio José Dias Júnior, tá bom? A gente pegou esse assunto e levamos lá para o Açaí Atacadista para bater um papo com as pessoas, com os motoristas sobre leis de trânsito. Bora ver. Estou aqui com o Robson no Açaí Colinas, que é o motorista exemplar. Quanto tempo de carteira você tem? 25 anos já de carteira, E quantas multas você já levou? 0. Zero multas. Parabéns. Bem atencioso. O que você faz para não levar multa? Segue bem as rotinas das ruas, né? A gente presta atenção. Tanto eu quanto a minha esposa também não toma multa, né? A gente viaja bastante, mas sempre bem atento, né? A todas as placas, a todos os avisos. E também tem hoje o Waze, né? Que ajuda bem a gente, né? Então a gente vem auxiliando e auxiliando também todos que vê o Waze também, né? Perfeito. Doutor, confia no aplicativo, é uma boa dica? Olha que interessante, Lucas. Como nós temos vários órgãos que dão multas, então assim, nós temos o município, nós temos os estados todos, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, o aplicativo do Detran do Estado de São Paulo, ele só é alimentado depois que o órgão autuador enviou a informação da multa. Então, o aplicativo, ele vale para o cadastro de bons condutores e vale também para você pedir advertência. O que é advertência? Quando você tem uma multa de 3 ou 4 pontos, aquela multa leve ou a multa média, você pode transformar essa multa em advertência. Então ela não tem a pontuação para você e ela não tem também o valor financeiro. Então, você tomou, por exemplo, uma multa de rodízio na cidade de São Paulo. A multa de rodízio ela é uma multa média. Você recebeu essa infração de trânsito, chegou lá, você fala assim, olha, eu quero transformar essa infração em advertência. Então, você vai pegar o seu aplicativo e vai pegar o seu histórico de condutor. Não tendo nenhuma infração nos últimos 12 meses, você vai enviar a sua defesa dizendo, eu quero transformar essa infração em uma advertência. Daí o município de São Paulo vai falar, olha, você está errado, você não poderia ter passado no rodízio e está aqui agora a sua está aqui a sua advertência, você não vai receber o valor financeiro e não vai receber também a pontuação. Mas o aplicativo, ele só é alimentado depois que o órgão que te autuou enviou a informação. Então, assim, ele é confiável até um certo ponto, porque eles podem demorar para informar a pontuação. Ai, que legal. Ô, doutor, mas, por exemplo, por quantas multas eu poderia usar esse recurso de advertência? Olha que interessante, Águida. A lei fala que todas as infrações de natureza leve ou média terão que ser transformadas
em advertência, desde que o condutor não tenha nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, tá. por exemplo, o radar de velocidade, se você passa até 20% no limite, que é 60 km por hora, e você passa, por exemplo, a 61 km por hora, é uma multa média de 4 pontos. Você não tendo nenhuma infração nos últimos 12 meses, você pede para transformar. Eu brinco que enquanto não aparecer nenhuma pontuação no seu prontuário, você vai poder ficar pedindo, mas não para o mesmo órgão. Então, se você passou aqui em São José dos Campos no radar, aí você já não pode pedir de novo para São José. Mas você passou na Dutra, aquele de 80 por hora, e você passou 81, você pode pedir para a Polícia Rodoviária Federal. Olha que desde que você não tenha nenhuma infração. Então, assim, não é a mesma infração, é nenhuma, nos últimos 12 meses. Tá, mas e como que a gente faz então para pedir? Já que a gente está dando uma solução bacana Perfeito. pro pessoal de casa, como é que é esse processo? Para pedir é o seguinte, quando chega a primeira notificação, sabe quando você recebe uma infração de trânsito, vem a notificação da infração, que é o órgão falando o seguinte, olha, você fez uma coisa errada e está aqui para você preencher quem é o condutor e para você apresentar a sua defesa. Nesse momento, se é uma multa de 4 ou 3 pontos, uma multa leve ou média, você vai fazer uma defesa sua dizendo, eu não quero essa infração porque eu não tenho pontuação nenhuma nos últimos 12 meses e eu quero que transforme essa infração de trânsito em advertência. O prazo, ele é único, é o prazo da defesa, é o prazo que você tem para indicar o condutor. Passou desse prazo, você perde o direito, a infração vai para o seu prontuário, vai a pontuação e você vai ter que pagar o valor. Ótimo. Olha, pessoal, pode mandar pergunta, tá bom? O doutor está aqui também para ajudar a esclarecer. Sabe alguma situação que você tem dúvida? Tomou uma multa, achou que foi injusto? Será que então dá para recorrer? Pode mandar para a gente, que daqui a pouquinho a gente começa mostrando as perguntas. A que eu vou fazer, acho que muita gente já passou ou passa, né? Um carro para uma família, 2 condutores, o marido e a mulher. E, de repente, é a mulher que mais usa o carro tomou uma multa, mas não está no nome dela o carro. A multa vai para quem está o nome ali na carteira, né? O proprietário do veículo. Proprietário do veículo. Isso. A lei, ela sempre fala o seguinte, você tem um prazo de 30 dias para indicar o real condutor, ou então você vai, proprietário do veículo, receber essa infração como se sua fosse. Sim. E não tem depois o que fazer, só se for procurar a justiça para dizer, não era eu, quem dirige é minha esposa, maior parte do tempo. Mas é importante que a lei trouxe desde 2017, depois foi regulamentado agora em 2020 e 2021, o principal condutor. Então, por exemplo, se o carro está no meu nome, mas quem dirige mais é minha esposa, eu posso colocá-la no veículo como principal condutora. Todas as infrações de trânsito que vierem vão para ela direto, desde que eu não indique outra pessoa. Então, assim, às vezes acontece do marido ter 2 carros em casa e fica um com a esposa. Então, eu recomendo colocar como principal condutor quem realmente, efetivamente dirige. Então, Daqui a pouco o doutor pode comentar uma manobra que muita gente faz, que é ficar distribuindo as multas para um monte de gente. É verdade. Se isso é legal ou ilegal, o doutor já explica pra gente, tá? Feito, minha amiga, olha só, gente, o assunto de hoje é para te ajudar a esclarecer dúvidas sobre multas de trânsito, segurança no trânsito também. E tem a enquete que a gente vai ver o resultado parcial. Por enquanto, como é que tá então? Você já recebeu que tipo de multa no trânsito? Hashtag celular, hashtag falta de cinto, hashtag velocidade, hashtag parar local proibido. Vamos ver como que ficou por enquanto, então, a sua participação? Olha quanta gente de velocidade. Alguns também de falta de cinto, com o celular também. O mesmo de celular também parar em local proibido. Mas a gente às vezes pisa um pouquinho no acelerador e perde a noção, né, amiga? É verdade. Mas você sabe que eu imaginei que as pessoas fossem votar mais no celular. É mesmo? Porque, nossa, vira e mexe eu ali dirigindo, eu olho, tem sempre alguém com a cabeça para baixo. Rezando não tá, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, Isso é é complicado, é muito sério, complicado. perigosíssimo, né? Verdade. Olha, pode enviar sua pergunta, tá bom? Daqui a pouquinho ainda nesse bloco a gente já começa respondendo. Vamos voltar novamente para a Açaí Atacadista, que tem dúvidas chegando. Tô aqui no Açaí Colinas com o Valdir, ele estava comentando comigo que já levou uma multa, não foi? Por parar o carro errado, é isso? Isso, eu parei do sentido contrário da via, na frente da entendi. casa da minha sogra. E você levou uma multa por causa disso? Sim, 11 horas da noite. Nossa, e você não recorreu? Não recorri porque era um carro alugado e quando eu fui ver, chegou e a locadora só me avisou em cima da hora. Quando que a gente pode recorrer nesse caso? Quando a pessoa para no estacionamento, né, estaciona o carro na via oposta. Olha que interessante, Lucas. A ideia é o seguinte, você não pode parar na contramão porque quando você vai parar na contramão, você andou na contramão.
Entendeu? Então, se você sai da sua faixa de trânsito, você está andando na direita, e você vai parar de frente, você transitou um pouquinho na contramão. E esse pouquinho você não pode transitar. Não é questão de parar na contramão. É que subentende-se que para você ir para outra via, você fez uma coisa errada antes também. Então, assim, é um estacionamento completamente proibido. Por isso que você sempre tem que parar no fluxo da via. Entendeu? Se você vai para o outro lado, é errado, mesmo na porta, na casa da sogra, na sua casa, atravessou a rua, quer dizer que você andou na contramão e está errado e o estacionamento está errado. Não tem o que fazer, gente. Olha, obrigada pela sua participação, viu? Muitas perguntas chegando, a gente vai começar respondendo agora. Pode colocar na tela a pergunta da Joyce. E eu me identifico muito com o final aí do que ela escreveu pra gente. Boa tarde, Águida e Luquinhas. Gostaria de saber se pode dirigir descalço, é isso, né? Descalço, ou de chinelo fechado atrás. Ah, tá, entendi, que é preso assim no calcanhar, né? Como funciona? Já levei multa em radar, mas isso, Águida... Ah, tá, falando sobre a questão de dirigir com mais cautela. Depois que virou mesmo. mãe, né? Depois que virou mãe, a gente vira uma chavinha mesmo, né, Joyce? Obrigada pela sua participação. Olha, Joyce, você não pode dirigir com o calçado aberto na frente. Então, assim, a ideia é que, o que a lei fala? Quando você tem um calçado na frente e ele tem algumas tiras, pode juntar nos pedais, ou do pedal de acelerador, ou até no pedal de frear, ou na embreagem, e causar um acidente. Se você tem a parte da frente aberta, não pode. Como o chinelo pode ser atrás, daí sim. Mas se ele tiver as tiras na frente, também não pode para moto nem nada. Com relação ao radar, Águida, daquela dúvida que você levantou, se existe ou não um limite, o que acontece é o seguinte, como o radar ele é um equipamento metrológico, ou seja, ele tem que ser aferido sempre, existe o que a gente chama um desvio padrão. Teoricamente, na maioria dos radares, é de 7 km. Então, quando você é autuado no radar de 60 a 61, quer dizer que você passou a 68. Então, ficar esperto. Você tem essa, entre aspas, o desvio padrão. Esse limite é um pouco estendido. Então, quando você passa... chegou em casa lá uma multa de 61, mas está dizendo que era 68, porque reduziu esses 7 km por hora. Não são todos os radares. Na maioria do radar é 7 km por hora. Tipo, na Dutra é 110. Se eu ando a 116, então, se passar no radar, talvez não vai sofrer infração. Mas não vai ficar andando no 116 também, viu, gente? Não é nem pra calcular direito, né? Já vai ficar incentivando já. É que tem uns carros que são digitais que dá pra ver certinho. Nossa, tô pensando nos antigos, né? Vocês já sacaram qual é o meu, né? Olha, último bloco, então, respondendo às suas dúvidas sobre multas de trânsito. Pode colocar na tela a próxima, que eu achei bem interessante, para você que ainda não tem a permissão definitiva para dirigir. Ó, doutor, se alguém tiver com a permissão para dirigir, né, e tomar 2 multas de categoria média, corre o risco de perder o direito de ter a CNH definitiva? Olha só, Pedro, a regra é a seguinte, você não pode ter mais do que uma multa média e mais que uma multa leve. Então, se você tem uma multa média, por exemplo, e uma leve, você não vai pegar a sua CNH definitiva. Se você tem 2 médias, não vai pegar mesmo, tá? A regra é uma só. Pegou mais do que uma, você vai ter que refazer toda a autoescola. Mas lembra, é importante que você dirigir direitinho, sem tomar multa, para poder... É só um período de 12 meses. Tenta fazer com mais calma, que daí da próxima vez você vai voltar de novo a ter multa, a permissão para dirigir, ficar 12 meses sem poder tomar multa. E vai ter um prejuízo, né? Vai ter um prejuízo. Prejuízo de tempo, não só do dinheiro também, né? Porque quem tem tempo de ficar fazendo tudo certinho, Sim, são né, mais de 4 meses de aulas. Por favor, então, Mas aí ele Pedro, pode refazer em qualquer momento, assim, tem um período não, tem um ali? período. Vai acabar o período dele da permissão para dirigir, a PPD, e aí ele vai refazer a autoescola tudo de novo. Nossa, que desespero, né? Nossa, eu lembro da época de escola. Autoescola me dá desespero, né? Porque é um investimento, né? É um investimento alto, Não é né? barato. Não mesmo. Vamos lá, próxima participação. O Rodrigo Santos. Já me disseram que na moto o garupa pode andar com a viseira do capacete aberta e com qualquer tipo de calçados. É verdade? Olha, Rodrigo, não. A viseira tem que sempre estar baixada. Hoje em dia, antigamente, a multa de viseira aberta era uma multa gravíssima, dava a suspensão da carteira de habilitação e você ficava sem dirigir por um período de 2 a 8 meses. Agora, ela é só uma multa gravíssima que você não tem a suspensão. O carona, o garupa, ele pode sim andar com qualquer calçado, porque ele não está pilotando. O motorista, o piloto da moto, ele tem que andar com o calçado fechado, porque na hora de mudar a marcha com o pé, pode enroscar e causar um acidente. Então, assim, o garupa, ele pode andar com a viseira baixada e com qualquer calçado. Olha, agora levanta-se uma questão que eu acho que pode ser até perigosa. Será um carro dublê que eles falam, né? Enfim, vamos ler a pergunta da Márcia. Ela escreveu o seguinte: recebi uma multa
de uma cidade que nunca estive. O que fazer? O que acontece, Águida? Muitos clientes acontecem isso no escritório, em que ele fala assim, eu nunca estive naquela cidade. O importante é você pegar o auto de infração e verificar se a placa não foi adulterada. Por exemplo, a pessoa colocou, o motorista do carro colocou, transformando uma letra numa outra letra que não é, e aí bateu com o seu carro. Nossa. E verificar se a infração de trânsito, se for com foto, tem a foto do seu veículo e é igual. Eu já vi no escritório uma moto completamente diferente daquela que estava a moto da cliente no documento era completamente diferente daquela que estava na foto. A questão do baú, a questão até da cor. Então acontece muito de usar antigamente nas placas sem ser do Mercosul uma fita isolante para transformar um 8, para transformar algum número, um 4. Sim. E aí agora com a Mercosul eles absurdo. colocam outro tipo de fita também. E muda. E aí também pode acontecer, e acontece muito, se for uma multa manual, o marronzinho ter errado. Ele ter visto aquela placa e aí, em vez de jogar um 4, ele colocou um outro número e vai para você. Então é importante ver o auto de infração para saber se a multa está correta. Às vezes a letra da pessoa é tão ruim, né? Ninguém Que tá na hora que vai entendendo, passar- né? Pode ser também, é verdade. Tem isso também, né, gente? Tem que ficar de olho. Vamos para mais uma participação que acho que dá tempo. Vamos lá, Adriana. Meu esposo levou uma multa, porém moramos em Caçapava. E a multa veio de São Paulo. Nunca tivemos lá e conseguimos prova que estava parado em frente de casa pela câmera do vizinho no mesmo horário da infração. Hoje enviei as fotos para ver se resolve. Será que conseguimos reverter? Olha, Adriana, que interessante, porque geralmente as pessoas não têm como provar que o carro não estava lá. E eu Eu sempre não tenho. digo, eu não estava lá, eu estava em Ubatuba, mas o carro podia estar lá. Nesse caso, como você tem as fotos, vai ser possível reverter sim. É claro, você tem 3 chances de fazer o recurso. Primeiro a defesa prévia, depois a Jari e por último o CETRAN. Coloca sempre a foto. Olha, tá aqui, batendo com o horário, e aí quem sabe a sua multa ela é anulada. Legal, doutor, muito obrigada, Eu que viu, pela sua agradeço. participação, foi muito legal. Estão chegando mais perguntas, Ah. a gente pede desculpas, mas infelizmente dessa vez não vai dar. A gente traz novamente esse assunto aqui para que você possa participar. Obrigada, Muito doutor. obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana. Valeu mesmo, doutor. Olha, amanhã tem um assunto muito interessante, ainda no mês de maio, que é o mês que a gente está pensando nas mães. Olá, boa tarde. Meu nome é Edilane Rodrigues, eu sou advogada especializada em direito da mulher, direito à saúde da mulher, e na próxima terça-feira eu vou estar no programa Falando Nisso para falarmos um pouco sobre esses direitos e a entrada em vigor de uma nova lei que garante assistência psicológica durante o pré-natal, parto e puerpério. Espero vocês lá. Vai ser muito interessante, hein, gente? Pode participar. Um grande beijo para você, uma excelente semana. Obrigado pela companhia. Deus abençoe. Tchau, tchau.